Saudações, heróis despertos! Hoje estamos iniciando mais um programa dentro do Café com Zumbi, no YouTube, no Facebook. Antes de começar, dê um like aqui, dê uma curtida. A gente está começando esse canal que o intuito é trazer observações de filmes, quadrinhos sobre a família. E o canal se chama E hoje nós vamos trazer uma pessoa muito especial da minha família, que eu escolhi, a minha esposa, chamada Samara. Oi, tudo bem? É o primeiro que a gente está fazendo junto, então vocês não fiquem assim, que nem a gente está ansioso, tá bom? Isso. Tudo bem. Fala do filme. Então, a gente vai começar a falar sobre um filme chamado Divertidamente. Esse filme a gente achou fantástico, né? Ele já É da Pixar, né? É da Pixar e da Disney, é os dois. Então a gente achou ele fantástico porque ele trata da mente humana, mais especificamente da Riley, que é a personagem principal, e os seus pais, né? Como que é a mente dela e a relação que os pais dela têm com ela em toda a sua trajetória, né? Em todo o seu crescimento, né? Como criança. O filme passa aos 11 anos, mas acho que é a inserção dela no mundo, né? Então, quais são os sentimentos básicos que todos nós temos, né, enquanto crianças, e o que vai acontecendo no decorrer do nosso amadurecimento. A ideia do filme central é essa, e é isso que a gente vai discorrer um pouquinho aqui para que todos possam ter curiosidade para assistir. Esse episódio é a parte 1 do total de 2. Entendendo nossos sentimentos divertidamente. Continue conosco até o próximo episódio. Não vai falar do spoiler? Não, tem spoiler. Total. Então, gente, se vocês quiserem ver o filme antes, seria ideal. Então assista o filme correndo, volta aqui, não esquece de curtir a gente, não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de passar para sua família, amigos, todo lugar. Espera. Isso. Já passou, agora voltou, vamos começar. Então, para começar, a gente vai ter que contextualizar um pouco esse filme, né? Ele mesmo explica como que são esses sentimentos dentro da Riley. Eles explicam 5 sentimentos, não é isso? Sim. Alegria, tristeza, medo, nojinho e raiva. E cada uma delas, ela tem cores. Por exemplo, a alegria é verde, a tristeza é azul. A tristeza que é azul. O medo é roxo, nojinho é verde e a raiva é vermelha. Que a raiva é quando a gente fica nervoso. Quando a gente briga com o marido. Isso, com a esposa também. Então, mas o interessante é assim, a alegria já mostra que ela já tem uma certa estrutura de uma pessoa alegre. Só que o que acontece, já logo no comecinho já mostra que essa alegria, quando ela é exagerada, ela pode ser, de repente, inconsequente, né? Porque assim, são crianças. A ideia do filme é analisar o psicológico de uma criança. Então, uma criança com esses 5 sentimentos que o Fábio acabou de descrever, ela, em essência, é alegre. Né? Imagina um bebezinho. Se a gente imaginar um bebezinho, em essência ele está feliz, ele está bem. Se ele está com alguma dor, se ele está com fome, aí é um caso à parte. Mas se o bebezinho está bem, ou a criança está bem, ela vai estar feliz, ela vai estar alegre. Então essa é a essência do ser quando a gente nasce, a alegria. Mas, ele acabou de dizer, como a alegria é nossa essência, ela pode se tornar inconsequente, Pode se tornar inconsequente, Aí exatamente. eu vou lá, a criança enfia o dedinho na tomada, vai brincar e não tem essa consequência de que pode cair, pode machucar, por isso que chora bastante. Então isso é para a criança na sua primeira infância, né? Então ele tem isso como ser, a alegria. Toda criança tem isso. Mas tem mais sentimentos
dentro da nossa cabecinha assim que a gente nasce, não é só alegria. Tem também a tristeza, né? Que a tristeza no filme, no começo do filme ele não mostra muita coisa da tristeza, porque tem todo o enredo do filme, todo o roteiro, né, de como que essa história vai ser contada. Então ela fica meio que de lado, até porque a alegria está prevalecendo, então a tristeza fica um pouco de lado dentro do inconsciente, também do consciente e do inconsciente, né? Ela aparece em momentos certos, né? Então eu tô até atrelado a outros sentimentos, mas vamos supor, caí, me machuquei, aí eu fiquei triste. Isso para criança, né? Então, ralei o joelho, vou chorar, tristeza. Quero mamar, quero, né, a mamadeira. Tô com fome, vou chorar, vai ser minha tristeza. Para criança são essas vertentes da tristeza, né? Sim. Aí nós temos o medo, que está atrelado à nossa segurança, né? Como que nós nos posicionamos, como que nós acionamos os nossos mecanismos de defesa, né? De preservação, né? No filme mostra ele andando de tonquinha e com medo dos fios por entre os móveis, né? Então ali ele está sendo precavido. Desculpa. A Riley. A Riley. Eu até o final eu vou decorar o nome dela. Isso. Aí a Riley vai observando os fios por entre os móveis, né? Então isso o medo, ele é importante, é um sentimento importante pra gente. Pra gente não se jogar em qualquer coisa, não ter, né, ficar desvairado, até quanto criança, né? Isso já é nato da gente, olha que interessante, né? A gente já sabe que não pode determinadas coisas, então a gente vai com cuidado, vai pisando em ovos. O nojinho também está atrelado um pouco a isso, né? Que no filme mostra assim, o pai oferecendo brócolis para ela e ela negando assim, não, isso não, eu não quero. Muito mas engraçado, porque aí na cabecinha dela o nojinho fala assim, ai, mas aquilo é verde. Mas ela aquele momento do sentimento em que ele olha para aquilo e faz a seleção. Eu quero ou não quero? Isso é bom ou ruim para mim? Então é por isso que é importante esse sentimento dentro da gente, né? Porque não é só em relação à comida. Não, né? Exatamente. Não é só em relação à comida. A comida para uma criança é muito importante, porque ela precisa se nutrir e bem nutrida para poder se desenvolver. Mas não é só, o nojo não é só em relação à comida. Sim, o social também. É uma espécie de mecanismo de defesa também, né? Aquilo é bom para mim ou não? Aquilo me satisfaz ou não? É esse senso, né, que a gente tem natural também, né? Agora a raiva. A raiva, fala. A raiva, deixa eu falar. Fala. Que a gente precisa também, né, de raiva, porque às vezes a gente acha que estão cometendo alguma injustiça com a gente. Então a gente fica possesso porque a gente quer que algo seja feito. Então, como um sentimento elementar aí, né, dentre os 5, ela está presente para que a gente possa enxergar qual é o nosso papel, qual é o nosso senso de justiça. Então, o que é meu, o que não é meu? Sim. É meu brinquedo. E aí a outra criança quer pegar. Não, é meu. No filme até mostra o pai dizendo que não vai ter sobremesa. E o que acontece? A raiva aparece. É até interessante que todos esses sentimentos é um painel de controle. Quando entra dentro da cabeça da Riley, entra num painel de controle e que quando a raiva prevalece, por exemplo, quem está lá no controle mexendo nos botãozinhos, é a raiva ali que está mexendo, é ela que está controlando. Então é assim com os outros sentimentos também. É muito interessante o jeito que eles colocam, né? Esse filme, ele foi feito destinado às crianças. Só que de infantil ele não tem nada. Sim. Ele faz uma análise psicológica maravilhosa. Então vale a pena mesmo você ver com calma, parando para pensar em cada parte que fala. Porque assim, um painel de controle significa o quê? Que nós temos controle sobre nós mesmos. Então, eu tenho esses 5 elementos aí, né? Esses 5 sentimentos. Mas em todo caso, quem controla esses 5 sentimentos sou eu.
Não são sentimentos que me controlam. Controla, exatamente. O problema é que normalmente é o que a maioria das pessoas acredita que é isso, né? Os meus sentimentos me controlam, é mais forte do que eu. Não deveria ser, né? O ideal é que a gente aprenda a se controlar, né? Mas... Sim. Então, veja bem. Aí nós temos também no filme algumas coisas bem interessantes também. Por exemplo, a memória dela. Toda memória cria-se uma bola colorida em relação ao sentimento daquele momento. Então, por exemplo, se ela está sentindo alegria, aí cria-se uma bolinha transparente, e da sala de controle vai pro armazenamento das memórias, que é atrás como se fosse no hipocampo do nosso cérebro, né? Nós temos ali onde nós armazenamos a nossa memória. Então ela fica lá como uma espécie de biblioteca. Fica lá, quando a gente acessa essa biblioteca, a gente acessa aquela bolinha, e aquela bolinha está atrelada a algum sentimento. Alegria, tristeza, da cor, exatamente, da cor, da alegria, da tristeza. Uma vez eu assisti uma palestra, você falou, eu lembrei agora, uma vez eu assisti uma palestra que falava isso realmente, que quando a gente adquire o conhecimento, aquilo pertence a gente realmente, é como se fosse criada uma brotoeja no nosso cérebro. Não que faça uma bolinha, mas a representação do filme realmente faz jus àquilo que acontece no nosso cérebro de verdade. Então, é como se em determinado campo a gente formasse um brotoejo, entre aspas, né? Uma bolinha, entre aspas, mas fica aquilo ali armazenado na nossa cabeça. Então, o filme faz essa relação, bem legal. Sim. Uma outra parte interessante é o subconsciente ou as memórias que a gente vai perdendo, porque a gente não lembra de tudo que a gente foi quando criança, mas também a essência da nossa criação, ela é inerente a nós hoje. Então é como se fosse uma espécie de abismo para você perder, descartar memórias não úteis. Mas aí é o inconsciente. Mas também o inconsciente. Então é o inconsciente também que faz com que tudo aquilo que a gente passou, por mais que a gente não lembre, ela criou o nosso caráter, criou o que a gente chama no filme de ilhas, né? Que são a memória base. Eles chamam de ilhas, memórias base, mas também a gente pode chamar de personalidade, caráter da pessoa, né? Então é muito excelente essa parte, né? E eles explicam isso que em 5 minutos no filme, 10 minutos, sei lá, mas de um jeito divertido, porque o tempo inteiro está mostrando como que é essa relação, né? E as ilhas que ela vai criando, né, durante o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, nós temos a ilha do hockey, né? Não é hockey, é hockey. Hockey, que é aquele de jogo do gelo, que está atrelado ao esporte, né? A gente fala primeiro das ilhas ou... Não, vamos falar de cada uma. Cada uma é melhor, mais fácil. Tá. Então são também 5 ilhas, né? Já é interessante por conta disso. São 5 ilhas que estão formando o caráter, a memória base dela, né? De todas as memórias. Lembrando que está falando de uma criança. No filme fala 11 anos, mas eu acho que se a gente fosse atrelar alguns pensadores que trabalham com a criança, né? Sei lá, Emília Ferreira, Piaget, que seja, eu acho que seria um pouco antes tudo isso, né? Um pouco mais cedo o desenvolvimento desses 5 sentimentos, dessas ilhas e tudo mais, né? Mas, mesmo assim, são essas ilhas que ele vai começar a falar agora, né, do esporte, que é a primeira, são as bases. As bases para um bom desenvolvimento. Né? Não é que, porque são 5 sentimentos base que obrigatoriamente também são 5 ilhas bases. Não, é para começar, né? É o início
da nossa vida, né? É como se fosse um símbolo, né? Na verdade, são 5 sentimentos, né? A gente só tem 5 sentimentos? Não. E é a mesma coisa, como que é o nosso caráter? Nós só temos 5 ilhas ali dentro para desenvolver, para descrever o nosso caráter? Não, também, mas é um símbolo. Isso que é muito interessante, né? Porque você olha para cada ilha com um pensamento mais avançado, né? Para poder entender. Então, ilha número 1. Ilha número 1 é a ilha do hóquei. Ela gosta muito de hóquei, né? Quando criança, e em vários momentos no filme aparece o pai e a filha jogando, porque eles moram numa cidade onde tem muita neve, muito gelo e tudo. Então ela acaba desenvolvendo uma aptidão para esse esporte, né? Que na verdade essa ilha pode ser representada como esporte, a ilha do esporte ou qualquer outra atividade física que você faz. Seja, para criança o que importa é a atividade física. Muita gente fala assim, hoje em dia tem muita criança hiperativa, mas essas crianças estão desenvolvendo essa habilidade do esporte, elas estão podendo gastar energia. Essa energia, né? Porque muitas vezes não, né? E por que é importante a ilha do esporte? Porque nós temos também como desenvolver a nossa disciplina, obediência à regra e tudo mais, né? Então, não é só atividade física, né? Até quando a gente fala em artes marciais, também não é só luta, eles têm toda ali uma regra, uma conduta de vida, de como você deve seguir em relação aos outros. Acho, né? Até aquilo que a gente tem mais dificuldade hoje em dia, que são os tais dos limites, né? Que os psicólogos tanto falam, porque é o que o esporte dá, né? Sim. São os limites. Então, eu tenho essa regra. Se eu infringir a regra, pronto, acabou, perdi. Já era. Então, não dá. Então, eu tenho aquela regra, ela tem que ser seguida. E, para a criança, isso é essencial, né? É muito necessário. Então, E os pais como exemplo também, né? Se o pai coloca uma regra e ele quebra essa regra, você está passando para a sua criança, para o seu filho, que aquela regra pode ser quebrada, ou qualquer outra, né? Já ouvi muita gente falando assim, uma regra aleatória. Atende o telefone e fala que eu não tô. Mas peraí. Sim. Não dá, né? Se a regra é não mentir, então ninguém pode mentir. E quem é o exemplo? Os pais, né? Exatamente. Então, ilha de número 2. Ilha número 2 é a Ilha da Bobeira. A Ilha da Bobeira é o seguinte, ela está muito atrelada à alegria. E a alegria, quando ela é inerente do ser, qualquer coisa é motivo de riso, né? Então, para uma criança, para o pai, até tem a brincadeira no filme, que o pai fica, minha macaquinha, fica chamando, colocando a orelha para fora, assim, né? E brincando com ela. Tá querendo que eu faça como ele faz, mas não vou fazer, não. E a menina adora, a Riley adora isso, né? Então é a Ilha da Bobeira, só que isso também está atrelado ao entretenimento, né? O entretenimento, ele é essencial, é o nosso lazer, e ele está atrelado a qualquer outro lazer. É o lazer de uma forma geral, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas o que eu vou fazer porque eu não tenho dinheiro para levar meus filhos no cinema, não tenho dinheiro para levar meus filhos, sei lá, em qualquer outro lugar. Mas para a criança, o lazer, o essencial é estar com os pais, né? Se possível com os dois juntos, lógico, mas estar com os pais num momento de descontração. Então pode ser no parquinho, sei lá, ali da esquina, pode ser num parque bem gostoso. Existem muitos parques que tem, né, os brinquedos já para criança, aí fica aquele monte de criança e corre para cá, corre para lá. Então isso é muito importante, isso desenvolve inclusive a socialização também, né, das crianças com elas mesmas, com as outras crianças, aliás. E é gostoso, e Sim. Não precisa ser caro, não precisa ter algo de muito valor. Não, Sim. É a presença, é estar nesse momento de entretenimento em qualquer lugar. Né? Qualquer lugar, exatamente. Falando em socialização, a gente pode falar sobre a Ilha 3, que é a Ilha da Amizade, que representa isso, né? Como que a criança
se relaciona com os amigos, com a família. Isso é uma base estrutural para uma criança se desenvolver, né? E assim, isso é um tema muito importante, porque o que é diferente a nós deve ser aceito, porque é com o diferente que nós aprendemos. A gente não pode simplesmente ensinar a criança que o diferente não deve se aproximar, por exemplo, de uma forma geral, né? Tinha uma campanha publicitária há um tempo, falava, né, ser diferente é normal. Era uma campanha que falava das crianças com síndrome de Down, porque muitas vezes alguns, sei lá, não sei se os pais faziam isso, mas a criança ficava olhando para outra assim, meio que, né, ela é diferente. Mas qual o problema de ser diferente? Sim. Não há problema algum, porque a gente tem que aprender trabalhando assim, em convívio com os outros. Aí eu lembrei dos animaizinhos de estimação, que também são muito importantes para uma criança. Porque às vezes você fala assim, mas não tem como cuidar, isso, aquilo. Mas para a criança um bichinho é algo assim que faz com que ela aprenda muito sobre amizade, sobre socialização. Não tem com quem dividir. Sou filho único, não tem com quem dividir, vou dividir com o cachorro. Vou dividir com o gato. Sim. Né? Então isso é bem legal também. Agora você imagina uma família gigantesca, né? Uma família que tem uma tia fofoqueira, uma irmã intrometida, uma avó que está passando por problemas de saúde. Então imagina essa situação, por mais que difícil possa parecer, na verdade ela é um exercício de desenvolvimento. É você aceitar um parente difícil, é você aprender com esse parente, é você saber que pessoas precisam de cuidado, mesmo que seja com palavras. Então, é um exercício. Na verdade, se a gente encara como um exercício, a nossa vida fica mais tranquila, exatamente. É muito importante essa ideia de troca com o outro. Por isso até que a criança vai para a escola, né? Até um tempo atrás, a criança só ia para a escola, né, para se alfabetizar. Então, chegava aos 7 anos, caía de paraquedas lá numa escola. Eu lembro que quando eu fui pro prezinho, né, educação infantil se chama hoje, mas na época existiam crianças que não iam. E aí o que aconteceu? Eu lembro, meu primeiro dia de aula, uma menininha do meu lado chorando, porque nunca tinha ido pra escola antes e estava morrendo de medo de ir pra escola. Então, assim, hoje em dia isso já não acontece com a criança com mais de 7 anos, né, mais de 6 anos. Por quê? Porque ela vai para a escola mais cedo, ela aprende a socializar. Antigamente as famílias eram mais numerosas, hoje em dia é muito comum. As famílias são mais reduzidas. É muito comum serem filhos únicos. Então, se é filho único, vai dividir o quê com quem? Às vezes é filho único e nem tem um bichinho de estimação. Então a escola faz esse papel também de socialização. Sim. Mas aí a ideia dos pais estarem, né, dando apoio, dando uma base, mostrando que realmente aquilo que é diferente é natural, a gente precisa aceitar as diferenças, não é só do jeito que eu quero, não, né? Sim. A amizade serve pra gente aprender a compartilhar, isso é muito interessante. É isso aí. Então a gente pode ir para a ilha 4. Na ilha 4 é a ilha da honestidade. Com certeza a família que ensinou os compromissos com a honestidade. Por exemplo, responsabilidade nos nossos atos. Nós somos responsáveis. Se nós passamos com exemplos para os nossos filhos que nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós temos que arcar com as consequências, nós estamos dando uma base bem estruturada para essa criança. E é importante lembrar que deveres e direitos são muito importantes de se observar. Por quê? Direito, hoje em dia a gente vê muito acontecendo, né? Eu tenho o direito de, mas a gente sempre se esquece do dever. E o nosso dever em relação à sociedade, o que nós devemos cumprir para que nós não ultrapassemos o limite do outro, não ultrapassemos o respeito, né? Que a gente vive num país que infelizmente a honestidade não é o alicerce de tudo, né? Então a gente precisa começar a modificar isso, começando da gente mesmo, né? Então assim, vou furar fila. Mas peraí, por que eu vou furar fila?
Sim. Porque se eu furar fila eu vou mais rápido, tá? Mas e as outras pessoas que estão atrás, como ficam? Sim. A gente sempre quer tirar vantagem, né? A gente tem até o tal do jeitinho brasileiro, só que o jeitinho brasileiro, ele não é o que a gente pode chamar de honestidade pura. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Repensar e ver que a gente tem direitos, sim, a gente precisa aprender a lutar pelos nossos direitos. Só que todo direito também tem um dever. Então qual é o meu dever enquanto cidadão? Quando a gente está falando de família, então o meu dever é educar meus filhos. Educação. Sim. Frase que, assim, educação vem de casa. É uma frase que a gente ouve há muito tempo. Sim. Educação vem de pai e mãe. Então não adianta eu querer, eu vou educar, vai pra escola. Não. Lá a criança vai aprender um monte de coisa. Mas aquilo Educação. De falar bom dia, de chegar, sei lá, cumprimentando as pessoas, recebendo alguma coisa dizendo obrigada, ou então pedindo por favor. Isso é um hábito que a gente tem que ter. Coisas simples, né, que muitas vezes estão deixando a desejar, né? Por isso que a gente vê uma situação meio complexa. Sim. Mas tudo bem, a gente aprende. E no filme é muito interessante como que a família se faz presente na vida da Riley, né? Eles são muito presentes, assim, eles estão sempre, assim, não é aquele presente coruja, né, que você protege demais, mas é um presente... E nem presente dado, né? Eles não ficam presenteando no sentido material da coisa, tipo, a menina, sei lá, faz uma coisa boa, então ela ganha aquilo lá. Faz outra coisa, ganha. Não. O estar presente. É o estar presente, é um sentimento, é o compartilhar, exatamente. Mas aí é a ilha de número 5. Família. Aí, falando em família, né? Cachorro, gato e galinha. É isso. Todo mundo junto. Todo mundo junto. A Ilha da Família é muito interessante por conta da solidez de identidade que ela pode nos trazer. Que é o caso da Riley, a ilha traz isso para ela, né? Ela tem uma identidade, ela é uma criança muito desenvolta. Você vê que ela é articulada, ela é brincalhona, ela, né, é de bem com a vida. Mas, fundamentalmente, ela também tem respeito e amor, né? O respeito antes do amor, porque você respeitar o próximo, respeitar pai e mãe, respeitar a si mesmo, saber respeitar a si mesmo, né? Respeitar os amiguinhos na escola, é fundamental. Ele vem antes do amor, né? Mesmo porque a gente sabe que o amor é um sentimento muito elaborado. Não é um sentimento que a criança sabe ter. Então a criança, ela aprende dentro de casa primeiro a respeitar regra, limite, tudo aquilo que pai e mãe tem que ensinar, para depois aprender a amar. Sabe uma coisa agora que eu lembrei? São 5 ilhas, mas a gente está falando de família agora como sendo a 5ª, mas não é porque é a 5ª ilha que ela é a menos importante, ao contrário, né? Ela é a 5ª ilha, porém, na minha opinião, é a mais importante, porque todas as outras vão se alicerçar na família. Se eu não tiver família, que seja só o pai, que seja só a mãe, que sejam 2 pais, que sejam 2 mães. Mas o estado de presença, né? Mas estar ali presente, né, é o mais importante. Uma vez tem um educador brasileiro chamado Paulo Freire, e ele é conhecido mundialmente, né? Por tudo que ele ensinou sobre educação de adultos e tudo mais. E a filha dele falava assim, ela conta que o pai pouco estava em casa, mas que nesse pouco tempo que ele ficava em casa, ele sempre era muito presente. Então que a falta de tempo, né, de quantidade de tempo dele dentro de casa, não deixou a desejar, porque a qualidade do tempo enquanto ele estava em casa era muito boa. Sim. Então aí que tá, né? Porque você fala assim, poxa, mas eu saio de casa super cedo, eu volto 10 horas da noite, como que eu vou me dar assim para os meus filhos? Ué, que você tenha meia hora antes de todos dormirem, mas que essa meia hora seja de união, de fraternidade, você vai ver como vai compensar o dia inteiro que você ficou do lado de fora.
É como você mesmo disse, é qualidade, não quantidade. Se você é um pai, uma mãe, né? São só vocês na família, é qualidade, não quantidade. Sim. Tem muita criança que fala isso, né? Ah, mas minha mãe não vê meu caderno, minha mãe não tem tempo. É essa a diferença, porque a gente sabe que existem muitas mães que criam seus filhos sozinhos, né? Então, a ideia é ter essa meia hora, que sejam 15 minutos, é óbvio que vai estar cansada, é óbvio que vai ter um monte de coisa para fazer, mas esses 15 minutinhos de entrega para a criança. Porque, infelizmente, hoje a gente perde 15 minutos, a gente perde de boa no celular. Mais 15 minutos, né? Mas então, 15 minutos com uma outra pessoa, dedicando seu amor para ela, dedicando sua atenção, é muito importante, né? Sim. Então dá pra gente tirar esses 15 minutinhos de celular e dedicar à criança, né? Principalmente. Sim, principalmente.